Olá, bem-vindas e bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar aqui numas informações recentes, sabe? De uma fonte do YouTube. O cenário está um pouco confuso, tem uma aparente reviravolta num acordo EU-China e, ao mesmo tempo, o mercado cripto está bem agitado. Então, a nossa missão aqui é tentar desemaranhar isso, né? Entender o que realmente importa para quem acompanha. Exato. E olha, essa volatilidade nas notícias macro, ela é bem típica, né? Mas o interessante, e o material que a gente viu aponta isso, é que por baixo desse ruído todo do dia a dia, parece que tem tendências mais profundas se formando em cripto. Principalmente esse envolvimento cada vez maior de instituições financeiras grandes, sabe? Certo, certo. Vamos tentar organizar isso então, começando por essa confusão do acordo EU-China. Primeiro, saiu a notícia de um acordo fechado, né? Que atribuíram ao Trump, com tarifas e tudo. 55% para os EUA, 10% para a China, detalhado assim. Mas logo depois, a história mudou. Parece que as negociações podem levar muito mais tempo, então talvez seja só um acordo verbal, sem texto ainda, dependendo dos presidentes aprovarem. Fica aquela sensação de vai e vem, né? Pois é. E o que chama atenção, que a análise destaca, é como o Bitcoin reagiu de forma contida a isso tudo. Teve aquela subidinha inicial, sim, com a primeira notícia, mas depois acalmou. A perspectiva ali é que outros fatores podem ter tido mais peso, sabe? Tipo, resultados bons de um leilão do Tesouro Americano e dados de inflação, o CPI, que vieram favoráveis. Parece que o mercado cripto, pelo menos segundo essa visão, está começando a olhar para além dessas manchetes, né? Uhum. E aí, em contraste com essa incerteza de fora, o material aponta para sinais internos bem mais otimistas no mundo cripto. Aqui a coisa fica interessante. A gente tem visto, por exemplo, uma entrada bem consistente de dinheiro nos ETFs, né? Aqueles fundos de bolsa, tanto de Bitcoin quanto de Ethereum. A BlackRock, que é gigante, né, continuou comprando. Já acumulou uns 570 milhões de dólares em ETH. É bastante coisa. Essa força do Ethereum é um ponto que eles destacam bem. Se você olha o gráfico ETH contra BTC, essa análise mostra que o Ethereum chegou a superar o Bitcoin em tipo uns 50% desde o fundo recente. É um movimento bem expressivo dentro do próprio mercado. Outra coisa que apareceu foi a declaração do Trump pedindo para o Fed, o Banco Central americano, cortar 1 ponto percentual nos juros. E a interpretação ali é que se isso acontecer mesmo, poderia dar um gás, né, para ativos de risco, ações e, claro, cripto também. Historicamente, faz sentido. Juros mais baixos tendem a, baratear o dinheiro, né? E aí, investimentos com mais risco ficam mais atraentes. Mas talvez o mais fundamental que o material ressalta seja essa integração crescente do TradFi, né, das finanças tradicionais, bancos, instituições, entrando no ecossistema cripto. Isso é visto como um sinal bem forte de amadurecimento, sabe? Exato. E a análise até lista exemplos bem concretos disso. A Stripe, que é enorme em pagamentos, comprou a carteira digital Prive. Teve também uma empresa da Nasdaq, a Interactive Strength, investindo $500 bilhão no token da Fetch AI, ligado à inteligência artificial, né? E a Bullish, que é uma empresa cripto com apoio do Peter Thiel, buscando fazer IPO nos Estados Unidos, abrir capital. Isso, e não parece ser algo isolado, né? O material também fala de uns relatos sobre uma postura talvez mais aberta da SEC, o regulador americano, em relação ao DeFi. As finanças descentralizadas, aquela ideia de serviços financeiros sem os intermediários de sempre. Fora que, quase toda semana tem empresa anunciando que comprou Bitcoin para reserva. É um fluxo contínuo. Mostra uma adoção institucional e corporativa se ampliando. Então, com esse cenário todo, né, meio misto, a perspectiva que essa análise traz é a seguinte: apesar dessa turbulência de curto prazo, das notícias macro, das decisões dos bancos centrais, a estratégia de ir acumulando Bitcoin pensando no longo prazo, tipo 5, 10 anos, esse analista ainda acha que é promissora. E um ponto-chave que eles abordam é a gestão de risco. Isso é importante. A análise defende usar alavancagem, que é basicamente usar dinheiro emprestado para tentar ampliar o ganho, né?
mas de forma moderada, tipo 2 a 5 vezes o capital, evitando aquelas alavancagens muito altas, 40x, 50x, que o risco de perder tudo é enorme. Inclusive cita um caso lá de alguém que ganhou e perdeu $100 milhões muito rápido. Um alerta, né? Isso levanta uma questão importante, né? Como achar o equilíbrio certo entre buscar retorno e proteger o capital nesse mercado tão volátil? Então, para a gente resumir o que essa análise trouxe, parece que tem uma dualidade bem clara agora. De um lado, essa incerteza que vem das notícias macro, que mudam toda hora, como essa do acordo comercial, e do outro, sinais bem consistentes de que o mercado cripto está se fortalecendo estruturalmente. Tem inovação e, o ponto crucial, os grandes jogadores institucionais chegando. Exato. E para a gente fechar, fica uma provocação aqui para pensar, né? Com base no que foi levantado. Conforme esse capital institucional vai se consolidando, a tecnologia avança. A gente viu exemplos com IA, com DeFi. Qual que pode ser o próximo grande catalisador? Algo que talvez nem esteja no radar ainda, capaz de mudar mesmo a percepção de valor desses ativos digitais. Algo que vá muito além desse sobe e desce diário das manchetes, sabe? Fica aí a reflexão.